Bom dia, bem-vindos a mais um STI Talks. O tema de hoje é estudos aerodinâmicos. Nosso palestrante é Flávio Márcio Mateus, ele é engenheiro civil e mestre em estruturas. E também nosso convidado, Paulo Henrique, que também é pós-graduado e também mestre em estruturas. Hoje um debate será sobre esse tema, estudos aerodinâmicos. Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai fazer uma apresentação sobre estudo aerodinâmico. Quem vai apresentar, como o Sofiati disse, é o Flávio. E vou deixar na mão dele aí o começo da apresentação e a gente vai bater um papo sobre isso hoje. Okay. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os nossos colaboradores e amigos. Bom dia a todos aí interessados em entender um pouco mais sobre esse produto da STI. E hoje nós vamos falar sobre aplicação de estudos aerodinâmicos aplicados ao tracker STI. Bom, eu vou fazer aqui uma itemização geral. Vamos falar primeiro uma introdução breve com alguns fundamentos básicos sobre o que vai ser dito, algumas também cálculo estrutural, estudo dos ventos e a aplicação de tudo isso que a gente vai ver hoje no layout da usina, como se fosse um resumo dos estudos aerodinâmicos aplicados ao tracker. Inicialmente, eu vou fazer algumas definições básicas sobre, que eu acho que é importante para que vocês possam entender, principalmente o pessoal aí que não está muito acostumado com alguns termos, para ficar um pouco mais familiarizado e facilitar o entendimento. Então, definição básica de aerodinâmica é um substantivo feminino que tem a ver com a física dos fluidos, É uma parte da mecânica dos fluidos que estuda os gases em movimento e, em particular, o movimento relativo entre o ar e os corpos sólidos. Então, como o próprio nome diz, aero de ar, e dinâmica, que está ligada aí aos corpos, que vão receber esse carregamento. Bom, a aerodinâmica, ele é aplicado, ele tem dezenas de aplicações, na engenharia e em diversos campos aí do nosso cotidiano. As embarcações, por exemplo, ela tem esse formato com velas e tudo mais, devido à aerodinâmica. Aviões, o formato das asas, um carro de corrida, um carro um carro com todo esse design para a velocidade, ele é pensado também como aerodinâmica para facilitar essa quebra do ar, a quebra dos ventos. Até prédios, prédios que vão receber carregamentos aerodinâmicos, eles têm um formato já preparado para receber carregamentos aí de aerodinâmica. Então, mas Flávio, esse tipo de elemento a gente já é bem conhecido, as pessoas já conhecem um avião, um carro, um prédio. Certo. Com relação ao nosso produto, o tracker solar, qual que é a influência em cima dessa geometria do tracker? Boa pergunta, Paulo. Eu ia entrar nisso. Na verdade, assim, não tem muito o que fazer, porque assim, o objetivo principal do tracker é captar luz solar. Então, assim, os módulos que são feitos para isso, eles têm um formato para maximizar a captação de luz solar, não necessariamente, digamos, para ter um desempenho com relação ao vento. Mas a gente pode, através de estudos, e esse é o objetivo dos estudos aerodinâmicos, a gente pode tentar descobrir qual que é a melhor maneira para minimizar os impactos desses carregamentos aerodinâmicos, dos carregamentos de dinâmica sobre o tracker. Sim, a gente acaba tendo uma geometria limitada, porque o tracker ele é uma fileira de módulos, Sim. Então é basicamente isso que vai ter a influência principal do vento, então a gente tem que trabalhar em cima disso, Exatamente. Sem ter muita alteração aí de geometria. Exatamente, Paulo. Então, assim, a gente tem alguns recursos que a gente pode fazer para tentar melhorar isso. Por exemplo, inclinação dos módulos, é uma maneira que a gente pode fazer aí. Quem trabalha com tracker deve perceber que o tracker ele fica se movimentando o tempo todo. E em eventos de vento forte,
ele costuma também ir para uma posição de segurança, né? A altura do tracker também influencia. Você não pode ter um tracker muito alto, né? Porque também pode ser um problema, mas também não pode ser muito baixo, porque também dificulta. Enfim, a gente tenta trabalhar para tentar minimizar esses problemas aí que podem acontecer, né? Okay? Bom, então, vamos continuando aqui nas nossas definições gerais. Eu vou passar umas definições aqui sobre estruturas, carregamentos, né? Estruturas é aquilo que dá sustentação a alguma coisa. Então, o tracker nada mais é do que uma estrutura que dá sustentação aos módulos que vão captar a energia solar, né? Então, os carregamentos são as ações externas que agem sobre as estruturas, né? Eles podem ser estáticos ou dinâmicos, né? Os carregamentos estáticos são aqueles que são aplicados de forma gradativa, né? Por exemplo, um edifício é um carregamento estático. O edifício apoiado sobre o solo, essa garrafa apoiada nessa mesa é um carregamento estático, né? O carregamento dinâmico, que é o que interessa para a gente, né? São carregamentos que geram impacto, né? Um vento, por exemplo, quando ele bate nos módulos do tracker, ele vai gerar uma onda de movimentação, né? Que vai fazer com que a estrutura sofra uma variação muito grande num espaço curto de tempo. Então, basicamente, né, carregamentos dinâmicos são ações aplicadas de forma abrupta, falar de forma bem simples, né, um impacto que faz com que a estrutura sofra grandes variações ao longo do tempo, né? Então, a diferença básica, estáticos e dinâmicos. Eu acho que é interessante vocês terem esse conhecimento. Flávio, entre o carregamento estático e dinâmico, né? Em um prédio a gente entende que o que governa mesmo, o principal carregamento seria um carregamento estático, o próprio peso. Sim, exatamente. Né? O carregamento da estrutura de ocupação. E no tracker? Qual que é esse carregamento que governa? Sim, o carregamento que governa, Paulo, o tracker ele tem os dois carregamentos, estáticos e dinâmicos, né? Os estáticos são os módulos, né, o peso próprio da estrutura metálica, mas pode-se dizer que o carregamento dinâmico é o que governa. A gente, evidentemente, tem que transformar esse carregamento dinâmico no estático para que ele possa ser ali trabalhado num software. Mas é o carregamento dinâmico, né, o carregamento dos ventos. Vento, né? É o vento. Ele é o principal carga, né? Exatamente. É o carregamento dinâmico, o vento, né, que gera o carregamento dinâmico, né? Vamos passar aqui. Tá. Aqui um exemplo, né, por exemplo, um edifício sofrendo. O edifício ele tem os dois carregamentos, né? Tem o carregamento estático, porque ele geralmente é uma estrutura muito pesada, muito grande, né? E tem também a onda de carregamento dinâmico gerada pelo vento, né? O vento ele vai gerar deflexões no edifício. Claro que aqui está um desenho, né, de elementos finitos, ele está todo flexionado, até exagerada, mas para a gente ter uma visualização melhor do que acontece com... Assim, a gente nem consegue enxergar o edifício deformando dessa forma, mas é o que está acontecendo realmente, né? Então, uma ponte, né, uma ponte moderna, ela tem um design mais, digamos, mais leve, né? E, para isso, eu preciso ter um conhecimento maior também de cargas dinâmicas. Ao contrário, por exemplo, de pontes mais antigas, que são muito mais pesadas, né? Então, o carregamento estático, ele governa mais a estrutura, né? Só que, hoje em dia, você com uma ponte dessa aqui, você não consegue trabalhar em grandes cidades, né? Grandes centros urbanos é muito difícil. Você tem um fluxo de embarcações muito grande, são barcos de grande tamanho, que não passariam por uma ponte dessas. Então, somente com o estudo estático, você não vai conseguir, né, criar uma ponte grande como essa desse desenho aqui, né? Então, você precisa aí de um estudo mais assertivo em relação à aerodinâmica, para poder possibilitar aí um ganho de performance sobre isso, né? Bom, Flávio, talvez seria interessante explicar como se combina esses diversos carregamentos, né, tá. estático, dinâmico, e como essa carga de vento, né, que a gente está discutindo Sim. aqui é aplicada exatamente no tracker. Exatamente. Eu vou voltar aqui. O tracker, né? Vou falar especificamente do tracker, eu acho que fica melhor para os nossos telespectadores aí entenderem. O tracker, ele tem carregamentos, tem o peso próprio dele, tem o módulo e tem os carregamentos de vento, né? A gente tem uma norma, né, a NBR 8800, que é a norma de estruturas metálicas. Ainda não tem no mercado, não tem assim,
no mundo ainda uma norma específica para tracker, né, onde você consegue trabalhar especificamente os carregamentos sobre o tracker. Então, a gente usa uma norma de estrutura metálica, que é a norma, porque o nosso produto é um produto de estrutura metálica, então a gente usa a NBR 8800, onde a gente faz as aplicações dos carregamentos. A norma, ela me fala as combinações que eu devo usar, né? Essa combinação, geralmente, eu pego o peso próprio, né, o vento. Geralmente, o tracker ele pode ter ali vento de sucção, vento de pressão. Enfim, eu faço essa combinação depois que eu trabalhei, porque quando eu recebo os dados dinâmicos, eu recebo uma massa de dados, né? Então, assim, é muito difícil eu pegar aquilo ali e jogar para mim poder fazer logo e verificar. Tem que trabalhar aquilo ali para sair um número, né, vamos dizer assim, né? Sair um número que seja fácil de eu colocar no software e fazer essa verificação. Então, é através de normas, né? Através de trabalho normativo, né? Tentar transformar o ensaio dinâmico em modelo de norma, né? Exatamente, no modelo que possa ser aplicado na norma. Embora a NBR 8800 ela não tenha, como eu falei, né, um item específico para tracker, mas a gente tem que fazer uma adaptação, porque é o mais próximo que a gente tem, né? Inclusive também a ACE 716 do Estado americana, né, o Eurocode 3 também não tem capítulos específicos para o tracker, né? São adaptações que são usadas para poder fazer essas combinações de carregamentos estáticos, dinâmicos, né? A ACE ela tem um trecho muito pequeno ali falando sobre coeficiente de arrasto, alguma coisinha ali, mas também não tem nada específico, né? Fala mais sobre estrutura baixa do que sobre tracker específico, né? Exatamente, Paulo. Não tem assim um estudo específico para o tracker, né? Bom, dando continuação aqui, antes de entrar na parte estrutural mesmo, eu queria passar para vocês aí como que os estudos aerodinâmicos têm a ver com a evolução dos trackers, né? Porque assim, o tracker como a gente conhece hoje, esse formato, né, de ter um módulo apoiado sobre uma estrutura, é um estudo que começou no início do século XX, mas que ele começou realmente a ter uma incidência maior nos anos 90, né? Então, assim, no começo dos anos 90, para que vocês tenham uma ideia, a quantidade de energia gerada por usinas fotovoltaicas não chegava a 1 giga. Aqui tem no gráfico 1992, não chegava nem a 1 giga a quantidade de energia gerada por usinas fotovoltaicas. Isso foi crescendo ao longo dos anos, né? E hoje, né, aqui no estudo de 2018, a gente já está quase chegando a 1 tera de geração de energia fotovoltaica. Então, nos últimos 20 anos, né, quase 30 anos aí, né, houve uma evolução muito grande da geração de energia fotovoltaica, né? E realmente, né, até por inúmeras condições aí que nós temos aí de ambientalismo e tudo, é uma energia que está muito ligada a uma energia limpa, né? Então é muito interessante, né? Aqui a gente tem, por exemplo, né, em 2006, a geração de energia fotovoltaica mal chegava a 100 gigas, né? E hoje, em 2020, né, estamos quase chegando também a 1 terabyte, como eu tenho dito. Isso que eu estou falando tem a ver com o seguinte, né? Os trackers, eles não tinham um objetivo ali, não se pensava muito a estrutura dele, né? Claro que todo mundo sabia que ele tinha que ficar em pé, afinal de contas é um empreendimento caro, mas você colocava ali uma estrutura superdimensionada ou uma estrutura mal dimensionada, né? Porque o seu objetivo era captar luz solar, não importa como, né? Você tinha que captar luz solar e, à medida em que esse número vai crescendo, né, à medida em que você vai tendo cada vez mais investimentos, você vai melhorando o produto, você vai melhorando os estudos e eles vão crescendo, né? Hoje nós estamos vendo aqui o Brasil ainda, ele ainda tem ali entre 1 a 10 watts per capita, 0,1, tá bem baixo, né? Está entre 0,1 e 10 watts per capita, né? É bem baixo a captação no Brasil. O Brasil tem um potencial muito grande ainda, a gente está vendo aqui, né, verde. O país hoje que mais gera energia solar é a China, né? 55,8% da energia gerada no mundo pelo sol vem da China, né? Depois o Japão está bem atrás,
Então, assim, o Brasil ainda está um pouco distante, mas a gente tem um potencial muito grande, né? Nós temos aí uma costa, nós temos aí um território muito grande e que as possibilidades são muito grandes aí para o setor, né? Então, com a evolução da quantidade de investimento, vai melhorando também os estudos, né? E aí que vai entrar os estudos aerodinâmicos, né? Como eu disse, inicialmente a estrutura é para captar a energia solar, né? Aqui está um tracker captando energia solar e não havia muito pensamento sobre, poxa, mas e a estrutura, né? Preciso fazer estudo aerodinâmico? Não preciso, né? Então, dando sequência aí, esse quadro aqui mostra o seguinte, né? No passado, os primeiros trackers, né, vamos dizer assim, os primeiros trackers modernos, né, havia um superdimensionamento da estrutura. Então, se gastava muito com estrutura, porque o pensamento era só captação de energia. Não tinha muito pensamento em se aquela estrutura ia durar o tempo do empreendimento, o tempo de retorno. Então, havia ali um superdimensionamento, tudo bem, vamos gastar mais, porque o nosso objetivo é captação de energia. Num passado mais recente, você começa a melhorar isso. Bom, a gente poderia economizar na estrutura e gastar com outros equipamentos ligados ao tracker, né? Então, veio o conhecimento técnico, né? Você vê que a normatização ainda não tem, né? E começa-se a estudar as incidências de vento. Você começa a perceber que o vento é um fator importante, né? Sim, então, pelo que a tabela mostra, então, o estudo, né, aerodinâmico, ele veio de uma necessidade, né, porque Exatamente. a partir do momento que cresceu esse conhecimento técnico, né, começou a aparecer incidentes de Sim, usinas, exatamente. e a gente tentou começar a entender o que estava ocorrendo isso. Foi quando começou a entrar a engenharia de estrutura dentro Exatamente. Dentro das usinas solares, né? Exatamente, que é quando começa a entrar a questão aí, né, das usinas fotossolares. Então, hoje nós temos aí, né, a incidência de vento, que passa a ser importante, e no futuro, como a gente havia comentado, Paulo, a gente ainda não tem uma normatização, mas provavelmente ela vai acabar chegando, à medida em que os investimentos vão acontecendo, né, nós vamos chegar ao ponto de ter uma norma específica para o tracker, né, no mundo todo, né, uma norma mais... Né, e o conhecimento técnico vai aumentando também. E com isso você vai melhorando, né, o conhecimento do seu tracker, que é quando entra também a dinâmica da estrutura, né? Você vai começar a estudar a questão da aerodinâmica e como isso é aplicado. Sim, porque o presente hoje ainda está muito na área científica, né? Então, Sim, então exatamente. Tudo que a gente tem é tudo muito novo, né? Então, o futuro, quando esses dados estiverem mais tabulados, mais entendidos, né? Exatamente. Provavelmente vai existir essa normatização aí. Exatamente. E provavelmente o tracker do futuro vai ser talvez bem diferente do que nós conhecemos hoje. Pode ser uma estrutura mais leve ou mais robusta, mas nós vamos ter mais conhecimento, né, e mais cabedal para dizer, né, o que vai ser o nosso, para onde nós vamos, né. Claro que também isso vai andar sempre junto com o módulo também, né, o módulo, porque o objetivo principal, Paulo, é sempre a captação de energia, né. Então, a gente é aquele cara que fica ali por trás segurando a onda, né? A estrutura ela tem um objetivo, tanto em edifícios como no tracker também, somente da sustentabilidade, né? E tem que se garantir que o empreendimento possa ter um retorno aí no futuro, né? Bom, aqui tem uma imagem, né, do que acontece com a falta de conhecimento, né? Acidentes. Né? Acidentes é o que vai acontecer quando você não tem um conhecimento grandes do que você faz. Então, você pode ter aí, como o caso que vocês estão vendo aqui, provavelmente causada pelo vento, né? Os módulos todos soltaram, né, se desprenderam. Aqui é um tracker flutuante, né, que é uma tecnologia onde você consegue colocar o tracker sobre estruturas aquáticas, né? Também não foi bem dimensionado, provavelmente a estrutura metálica não suportou, né, os carregamentos de vento, e aí causam acidentes, né? Em estudos feitos, por exemplo, nos Estados Unidos, né, esse aqui é um estudo de 2015, né, aproximadamente 50% dos acidentes que acontecem em usinas fotovoltaicas são devido a acidentes ambientais, ligados a causas ambientais. Provavelmente, né, vento, né, na maioria dos casos é vento, né, porque o vento é o que realmente causa esses acidentes. Em segundo lugar, são incêndios, né? Incêndios que podem acontecer em painéis, né? Mas, em geral, devido ao vento, né? São acidentes ambientais aí, né?
Daí a importância de você controlar bem, né? Você entender bem o impacto do vento sobre o seu produto. Bom, eu vou dar mais algumas definições aqui de estruturas, né? Você tem, como já foi comentado, você tem aí ações permanentes e quase permanentes sobre o tracker, né? No caso, o peso próprio, que são ações permanentes, e o peso do módulo, que é a razão de existir do módulo, né? do tracker. Ações variáveis, né? Que pode ser sobrecarga de uso, pode ser vento, temperatura, né? No caso de regiões que tem terremoto, pode ser sísmico, né? Neve, gelo, enfim, podem ter uma infinidade de carregamentos. Mas a principal delas, né, pela experiência que a gente tem, pelo que a gente já fez, o vento é o principal fator dimensionante das estruturas que vão sustentar o tracker, né? Isso é bem, como a gente já falou anteriormente, né? É combinado os carregamentos todos e você chega aí, né, nessa condição. Bom, então assim, aí a gente entra agora na parte, então, já que o vento é aquilo que vai dimensionar o nosso tracker, né, e ele está ligado aos nossos estudos aerodinâmicos, a gente tem que estudar o vento, então. Então não tem outra saída, né, para os empreendimentos aí fotovoltaicos, você precisa conhecer como que o vento vai agir na região que você vai construir a sua usina, né? Então aqui está um mapa da NBR 6123, que é a norma de vento brasileira, da ABNT, né? Vocês veem que tem, cada região aqui do Brasil tem um vento típico, né? Vocês veem que no Nordeste tem essa área verde imensa, né? Norte e Nordeste, que são ventos de 30 metros por segundo. Então, geralmente, são ventos que não são ventos assim, que tem uma variação muito grande, né? Quando você vai fazer o seu empreendimento, você tem que ter isso em mente, porque também você tem uma região onde o vento muda o tempo todo, não é legal, porque você vai ter sempre o acionamento lá do seu equipamento, né? O tracker vai ficar virando toda hora, vai gastar bateria lá dos seus produtos lá, e não é legal. Então, esse estudo de vento ele é muito importante para quem vai fazer um empreendimento, e, em geral, os grandes empreendimentos de usina fotovoltaica no Brasil são feitos na região norte e nordeste, exatamente porque é a região onde os ventos não são que sofre grandes variações. Não é nem questão de ser vento forte, é questão realmente de variação, né? Pra vocês terem uma ideia, em contrapartida, você tem a região do sul do país, onde os ventos são muito fortes, né? E tem grandes variações, né? Você pode ter ali, durante o dia, rajadas de vento assim, que acontecem de forma meio que inesperada, vamos dizer assim, né? Então, você tenta controlar a partir daí, né? Digamos, esse é o input inicial para você começar a fazer os seus estudos aerodinâmicos. Conhecer como que é o vento naquela região que você está trabalhando, que você quer colocar o seu produto, né? Aí tem lá a isopeta da norma, né? Como que você coloca, né, os ventos, aí, o vento básico, o vento, por exemplo, de traqueamento, né, de rastreamento que vai ter na sua estrutura, depende do fator topográfico, né, do terreno, rugosidade, fator estatístico, enfim. Tem uma série de dados que que você precisa conhecer para você fazer isso. Para você ter uma ideia, esse vento básico de 30 metros por segundo no Nordeste, ou de 35 metros por segundo na região Sudeste, são ventos de recorrência de 50 anos, né? Então, é uma expectativa de que, com estudos feitos, que não haja nenhum vento superior a isso. Agora, assim, nada garante também, né? Porque a gente sabe que a natureza ela é implacável, ela pode ser implacável, né? E a gente não tem muita certeza de que se vai ser esse vento. Para isso, a norma também permite que você coloque outras probabilidades de vento, como vento de 100 anos, vento de 200 anos. Isso muitas vezes pode ficar a critério do cliente, né? Ele pode querer, não, eu quero que você coloque aí um vento mais alto, porque eu acredito que vai ter... Flávio, só para quem não está muito, né, acostumado com esses números, né, o 30 metros por segundo ele é equivalente a 118 km por hora. Exatamente. Né, que já é um vento bem forte. Exatamente. Né? A principal região nossa que tem os ventos de 50 metros por segundo já supera os 200 km por hora. Aí, sim, exatamente. Que é bem agressivo. Porque às vezes a pessoa... porque assim, a gente está mais acostumado, e muitas vezes a gente acha, não, 30 metros por segundo é um vento leve, né? 30 metros por segundo não... Mas 30 metros por segundo, como você disse, Paulo, é um vento que pode chegar aí a mais de 100 km por hora.
é muito vento, né? O dia que tiver um vento desse aqui, numa cidade, realmente... vai ser um acontecimento, vai sair no jornal, vai aparecer, porque é um vento muito forte. Né? Sim, é o que a gente sempre replica aqui na engenharia, que quando o vento passa de 60 km por hora dá no Fantástico. Né? Exatamente. Então, as pessoas assustam, né? Não estão acostumadas. Imagina a 120 km por hora. Um vento acontece muito muita forte. coisa. É um vento muito forte, realmente não tem muito o que dizer. Né? Bom, aqui eu estou fazendo aí uma evolução, né, da questão da verificação da estabilidade de uma estrutura, no caso o tracker, né, e as ferramentas que a gente tem para poder fazer esse estudo. Né. Como eu falei aqui, né, como a gente estava comentando aqui, as normas, ela te dá muitas ferramentas para que você possa fazer essa verificação, mas ela muitas vezes não é adequada, principalmente para o tracker, até pelo tamanho dele, pela natureza específica dele. Né? Então, uma coisa importante que você deve fazer são ensaios de túnel de vento, né? Ou estudos em CFD, ou estudos em CAI. Né? Flávio, e me fala uma coisa, nesse slide você está mostrando, né, estudos, né, computacionais e ensaios em túnel de vento. Túnel de vento. Né? E quando a gente usa um, quando a gente usa outro? Talvez essa seja uma dúvida aí geral. Sim. O ensaio de túnel de vento, ele é mais, digamos, ele é um ensaio, não vou dizer mais preciso, mas ele é um ensaio mais assertivo no sentido em que você consegue colocar as condições mais reais do que acontece com a estrutura. Pra você ter uma ideia, aqui vocês estão vendo uma estrutura feita num túnel de vento. Né? Então, assim, a escala é maior do que a escala que você consegue colocar se bem que ensaio computacional é uma coisa diferente, mas é uma escala que varia ali entre 1:5 e 1:10, assim, mais ou menos, a escala do tamanho desses trackers aqui. Né? Tem toda os módulos aqui que estão sendo colocados aqui, tem uma série de sensores, né? Vou voltar aqui, tem uma série de sensores que captam, né, as deformações que vão acontecendo na estrutura. Então, assim, o ideal é que você tenha um ensaio de túnel de vento e valide os seus resultados com os ensaios computacionais, né, com os ensaios feitos em software de CFD. Sim? Até porque nenhum dos dois casos acaba sendo um caso real. Né? Sim. O estudo computacional, de repente, ele é um pouco mais preciso, porque a gente consegue simular uma escala real. Sim. Né? E o túnel de vento, a gente tem que necessariamente deixar ele bem menor do que o tamanho real, porque não existe um túnel de vento de 60 metros, né, de comprimento para a gente ensaiar um tracker em escala real. Né? Então, a gente sempre, né, faz os dois para poder comparar os resultados e tentar chegar o mais preciso possível. Eu diria que um complementa o outro. Né? Eu acho que o ideal é você ter os dois, né? Porque o ensaio de túnel de vento ele vai te dar alguns números e você pode confirmar no software. Só que o ensaio de túnel de vento também tem a questão do custo. Né? São ensaios mais complexos, né? Custo, é prazo, né? É prazo também para ser feito. O túnel de vento ele demora meses para poder a gente ter esses resultados. Né? Exatamente. E além de demorar meses, os resultados eles são resultados muito densos. Né? São planilhas assim intermináveis com dados e números que você tem que ficar interpretando. Né? Então o ideal é ter os dois. O ideal é você primeiro fazer. Você precisa fazer pelo menos um ensaio ali de túnel de vento, valida no software e a partir daí você sabendo que o seu software é confiável, ele é calibrado, ele está certinho, você pode começar a fazer mais, digamos, análises computacionais, ao invés de ensaios de túnel de vento, e faz o ensaio de túnel de vento em casos específicos. Né? Às vezes um cliente ele exige que você faça e por aí vai. Né? Mas, basicamente, eu diria que um complementa o outro. Né? Eu diria que ambos são importantes, ambos podem ser úteis aí nas suas análises. Né? Enfim, né? Passar aqui. Bom, o vento, né, como a gente falou aqui, ele é um carregamento dinâmico e ele vai gerar instabilidade na estrutura. Né? Em geral, tá, tem vários tipos de instabilidades, mas tem 3 tipos que são mais destacadas. Né? Que a gente chama aqui de vortex shedding, né, que é
do inglês, o mais próximo talvez seja geração de vórtices, né? Depois eu vou explicar cada um desses itens aqui, né? Que acontece devido ao arrasto resultante da ação do vento dos módulos, né? Você tem o vortex shedding, você tem o galloping, né? Que é um efeito dinâmico que pode ser tanto torsional quanto de flexão, né? Como se a estrutura começasse a galopar, né? Como se ela começasse a ficar ali dançando sem parar, né? Você tem aqui o divergence e flutter, né? Que são instabilidades causadas pela deflexão da estrutura que modifica a sua aerodinâmica a ponto de alterar o carregamento. Eu vou explicar, fazer uma breve explicação de cada um deles. Na verdade, são bem densos, né, esses estudos. Eu vou passar um bem simplificada, até para não... Começando pelo vortex shedding, né? É uma das principais instabilidades geradas pelo vento. Acontece quando você tem uma barreira, como essa esfera que vocês estão vendo aqui, ela vai receber o impacto do vento e vai fazer com que o vento ele mude, digamos, de direção, né? Então vocês estão vendo que o vento ele vinha frontal, aí ele gerou um vórtice para cima e um vórtice para baixo. No caso do tracker, imagina o seguinte: esse vento bate no topo do tracker e ele vai gerar um vórtice que vai descer para baixo e vai pegar na parte de baixo do tracker. Isso pode gerar um efeito dinâmico que pode ser danoso, né? Então você vê que ele tem uma forma, ele vai gerando, à medida que ele vai batendo nos obstáculos, ele vai gerando esses vórtices que vocês estão vendo aí, né? Passar aqui. Tá, aqui tem uma figura talvez mais ilustrativa disso, né? Isso aqui é um tracker com várias fileiras. Vocês percebam aqui nessa região azul aqui a geração dos vórtices, né? O vento bate, a maior parte dele, quando ele causa um impacto na primeira fileira, a maior parte dele sobe, mas fica uma parte residual aqui que vai gerando uma espécie de turbulência, né, que vai sendo replicada para os outros trackers, e assim por diante, né? E isso pode gerar um efeito dinâmico aí que pode causar algum dano, né? Tem um número chamado número de Struhal que mede esse efeito de galloping, né? No caso, aí é um termo mais técnico, né? Mas assim, no caso do tracker, né, tem também um efeito chamado de lock-in, né, que é uma ação dinâmica que mostra que, devido à natureza do tracker e à baixa frequência com que ele atinge certos modos de vibração, acaba não sendo uma ação tão determinante no dimensionamento, não é uma ação dinâmica tão importante, né? Depende da velocidade do vento, depende do tamanho, depende da geometria e da frequência natural do tracker, né? Então, são fatores chamados de vortex shedding, né? Um outro, vou voltar aqui, que esse aqui já foi, esse aqui agora é o galloping. Todos esses efeitos você pode captar tanto em ensaio de túnel de vento quanto em estudo de CFD, né? Inclusive, essas figuras são de estudos de CFD. Aqui você tem um módulo, né, a viga de torção aqui no meio, aqui, né, o módulo, e o vento ele vai gerar esse efeito de galloping, né? Geralmente, como a menor frequência natural é uma torção na viga de torção, que é aquela viga que fica no eixo ali, que segura os painéis, então ele vai tender a levantar e descer, né? Ele vai fazer um movimento como está mostrando aqui nessas figuras, né? Ele vai subir essa parte dianteira, depois vai descer, vai subir, vai descer, e vai ficar assim indefinidamente até que uma força contrária o interrompa. Se não acontecer, ele vai ficar até ele começar a romper os componentes tanto de viga quanto de ligações ali que estão prendendo ele ao tracker, né? Aqui também tem mais algumas figuras, né? Aqui no caso também de CFD, mostrando o efeito de galloping, né? E para você conter o efeito de galloping, uma das estratégias principais é controlar o ângulo de abandeiramento do tracker, né? Você pode ter... hoje a gente está trabalhando com uma posição, né, até pela evolução com que uma evolução dos estudos, né? A gente está trabalhando com um ângulo entre 20 e 35 graus, que é o ideal, né? Então, por exemplo, quando eu tenho uma rajada de vento, para que haja esse efeito no meu tracker, eu precisaria aqui de uma velocidade de aproximadamente
80 metros por segundo, né? Para mim poder chegar nesse efeito de galloping, né? Então, uma velocidade de 80 metros por segundo, nem, no Brasil, por exemplo, nem tem vento com essa velocidade. Essa velocidade ele já está acima da norma. Né? Já está acima. Então, a forma que a gente já tem a nossa posição de segurança, ela já abrange toda a norma brasileira. Exatamente, exatamente. É uma posição muito segura, né? A gente, inclusive, está nos nossos produtos agora, eles estão saindo com essa posição entre 20 e 35 graus, é uma posição mais, né, que permite aí que você consiga combater melhor esses efeitos dinâmicos, né? Esse efeito de galloping, principalmente. Então, assim, é uma forma de você controlar, né? E, Flávio, só para entender, então hoje o tracker ele tem o ângulo, né, de mais 55 e menos 55. Exatamente. Né? Ele gira, né? Então ele sai de menos 55, vai a zero, de 0 a mais 55, mas a posição que a gente, desse estudo, é a posição de defesa. É a posição de defesa. Paulo, é uma pergunta boa, porque, principalmente para quem já trabalha com tracker, né, a pessoa muitas vezes não entende, mas por que o tracker não fica 55 graus logo de uma vez? Né? Já que, por exemplo, a 55 graus, por esse gráfico aqui, ele teria uma boa condição também para suportar ventos, até superiores ao que eu estava mostrando ali. Só que tem uma consequência disso, né? A 55 graus ele vai, porque o tracker, assim, ele sai de menos 55, como você falou, ele está apontado para uma região, ele é programado para captar a luz solar logo quando ela nasce, e ele vai acompanhando o Sol, né, à medida que a gente vai girando. Quando acontece um evento de vento, ele sai daquela posição dele de segurança, de mais ou menos 55 graus, e vai para a posição que a gente chama aqui de ângulo, aqui está chamando ângulo de ataque, né, porque é de espanhol, mas na verdade, ângulo a gente pode chamar de abandeiramento ou ângulo de defesa, né? Ele vai abandeirar, ele vai ficar numa posição de segurança. É uma posição da qual os esforços que vão incidir, que o vento vai gerar, vão ser minimizados. Como a gente falou, o tracker ele não tem uma aerodinâmica, ele não é necessariamente feito para, digamos, para fazer com que o vento que vai incidir sobre ele tem um espalhamento ali, como no caso de avião, de carro, né? Ele vai receber o vento mesmo. O vento vai vir, pode ser frontal, pode ser de diversos ângulos. Então, assim, é muito importante que a gente varie, né, coloque esse ângulo de forma adequada. Então, ele vai sair daquela posição lá de 55 graus, né, tem lá o anemômetro que vai captar esse vento e vai dar ordem para que ele fique na posição de defesa, na posição de segurança, de mais... Aí no nosso caso hoje, né, mais 25 graus, algumas usinas usam 0 graus também, que é uma posição de defesa, que depende muito da usina, né, as usinas mais antigas usam 0 graus, né, enfim, mas geralmente é com ângulo baixo. Por quê? Porque com ângulo baixo, os carregamentos que vão gerar na fundação vão ser menores, né, por isso que eu não posso usar também o ângulo de 55 graus como um ângulo de defesa, né, não seria adequado eu usar isso, porque eu teria carregamentos muito altos para jogar para a minha fundação. Okay? Bom, aqui também o nosso último efeito dinâmico, que é a divergência e flutter, é um pouco mais complicado, né, a divergência e o flutter, porque, para entender, ele não é tão intuitivo quanto o galloping e o vortex shedding, né? Ele é um pouco mais para quem já está mais habituado com termos de estruturas, né? Eu diria assim, para facilitar, para quem trabalha com estrutura, você pode comparar com um problema estático de segunda ordem, né? Então, só que com carregamento dinâmico, né? Então, você imagina o seguinte, a sua estrutura ela vai deformando junto com o carregamento, né? Ela deforma, ela não fica dessa forma retilínea quando ela deforma, né? Ela vai ficar com um modo como vocês estão vendo aqui, ela vai dobrar e o carregamento vai dobrando junto, né? E isso vai gerando efeitos que podem convergir ou divergir da deformação. Se divergir, você vai ter o efeito dinâmico. Se convergir, você não vai ter o efeito dinâmico, que pode causar instabilidade. É uma explicação simplista, mas é basicamente isso, né? A estrutura ela vai deformando. Essa mesa que está aqui agora, a gente não está enxergando, mas ela está tendo uma deformação quando eu coloco essa garrafa em qualquer ponto dela. Ela está deformando como essa viga que vocês estão vendo aqui, mostrada, né, no slide. Então, a gente não enxerga, mas está acontecendo isso, né? E a garrafa de água ela vai acompanhando a deformação da estrutura, né?
Então, assim, então isso seria a divergência e o floater. É um pouco complexo, mas de forma simplista, eu diria que seria como um problema estático de segunda ordem, né, só que com carregamento dinâmico, né. Passando aqui a gente tem, né, alguns gráficos que mostram como que acontece, né, quando eu tenho a divergência e o flutter, né. O eixo X, né, o eixo horizontal aqui, ele mostra a posição do tracker, aqui no caso um tracker de aproximadamente 60 metros. Né. Eu tenho, aqui no caso essas figuras coloridas são a velocidade do vento, né. Aí no caso o azul aqui é 15 metros por segundo, o vermelho é 30 metros por segundo, o amarelo 45, o rosa 55 metros por segundo. Claro, quanto mais rápido o vento, né, quanto maior a velocidade do vento, maior vai ser o meu efeito, né. Então vocês percebam que a deformação é maior, né, com ventos maiores, né. Quando o vento é baixo, no caso o azul, o efeito ele é bem baixo, ele está quase na ordenada zero aqui, né. Então depende da velocidade do vento, né. Percebam também que geralmente nas extremidades do tracker você tem os balanços, né. Então você vê que ele é negativo essa deformação, ela está numa posição diferente, né, e por aí vai, né. Você pode ser deslocamentos verticais, laterais e também de rotação, né. A rotação no centro do tracker é zero e ela é maior nas extremidades, né. Então depende muito, né. A rotação eu diria que é o principal efeito dessa divergência aí do flutter, né. E daí você tem aí esse efeito. Bom, então esses são os principais elementos que causam instabilidades no tracker, né. Você tem ali o vortex shedding, o flutter e o problema de divergência, né. É claro que daria muito mais assim, para a gente explicar um pouco mais sobre isso, mas é muito complexo, é um tema muito árido assim, para falar numa apresentação rápida. Talvez isso seja uma dúvida muito frequente entre clientes, né, que sim, não o estudo em si, mas o que é tracker externo, o que é tracker interno. Exatamente. Né? Então, exatamente. Como a gente considera isso, né, o interno, o lateral, o externo, né, se você puder exatamente. explicar assim um pouco. Exatamente. O objetivo final de todos os estudos nossos aqui, né, estudo aerodinâmico, né, o tracker ele é um produto que tem muita engenharia. Tem engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia civil, né. O objetivo do estudo aerodinâmico é oferecer um produto melhor, né. E uma das maneiras que isso acontece, que acaba sendo bastante visível, principalmente no nosso produto atual, sem dúvida alguma, o layout, né. Isso vai ser resumido no layout do tracker, no layout lá do terreno, né. Então, o nosso cliente tem um terreno e a gente vai tentar maximizar os produtos para poder ficar um produto econômico e eficiente, né. Então, por exemplo, os trackers que formam o perímetro da planta, né, o perímetro do empreendimento, a gente chama de tracker externo. Eles são trackers mais robustos, né, eles têm uma espessura maior de viga, as fundações são maiores, né, porque o vento, como eu mostrei anteriormente, como eu mostrei no slide anterior aí, ele é quase todo captado nas primeiras fileiras. As fileiras seguintes, elas vão receber menos vento do que as fileiras iniciais, né. Independente do ângulo do vento, né, as primeiras fileiras vão sofrer mais. Então, você dimensiona mais as primeiras fileiras. No caso aqui, vocês estão vendo um tracker, são as duas fileiras de um tracker, como tracker externo, né. Também pode vir um vento lateral, então a gente diferencia, né, a fileira aqui de um tracker lateral, né, porque o vento lateral ele é diferente do vento interno. Agora, esse tracker em verde, que está todo protegido nos dois lados, a gente chama de tracker interno, porque como o vento, a incidência de vento sobre ele é menor, ele vai poder ter um dimensionamento menor, né? A estrutura dele vai ser menor do que a anterior, né? Então você tem aqui um layout, né? E não necessariamente o tracker externo ele pode diferenciar do interno, depende muito do projeto, depende muito da região, depende do vento, depende do estudo aerodinâmico, né? Pode ser que o tracker externo tenha os mesmos elementos do interno, do lateral. Exatamente. Pode ser que a usina tenha só externo e lateral, pode ser que só tenha tracker, um tipo de tracker. Exatamente, né? Paulo, exatamente. Depende muito, né,
do layout e da configuração da região também. Né? Exatamente. Isso aí depende muito do tamanho do projeto, né? Isso aí você precisa fazer um estudo criterioso, porque muitas vezes você tem um empreendimento que não é tão grande e aí não compensa você dividir, porque a divisão também ela pode confundir também, né? Então, se você não tem um empreendimento ali que não compensa ficar separando muito, o ideal é você não ter tudo externo, por exemplo, ou ter somente externo e lateral, né? O lateral igual ao interno. Tem vários jogos que podem ser feitos, né? Mas o importante é sempre você ter ali um tracker ali. Sim, que... E a forma mais otimizada seria os blocos de trackers retangulares, né? Como mostra a primeira figura. Exatamente. Aí, né? A segunda figura, que é um layout mais acidentado, ele acaba tendo mais trackers externos do que um layout mais organizado. Exatamente. Porque se você tem qualquer vento que bate, qualquer vento frontal que bata em qualquer parte do tracker, a gente vai considerar ele como um tracker externo. Ah, mas só tem um pedacinho ali que está batendo, o resto tudo está protegido, né? Por que não usar como tracker interno? Só que acontece que essa parte aqui, se eu considerar essa pequena parte aqui como tracker interno, eu posso sofrer algum problema de deformação nessa parte aqui da minha estrutura. Então, é importante que nesse caso eu penalize todo o tracker, mesmo que essa parte verde aqui não esteja recebendo, eu coloque ela também como tracker externo. Então, o layout é fundamental. Se você tem um layout como esse aqui, ele é o ideal, porque você consegue separar melhor. Você tem, por exemplo, você consegue ter mais tracker interno e, consequentemente, um custo menor do seu empreendimento. Você não fica com tantos trackers externos. Esse aqui é com certeza melhor do que esse aqui. Esse aqui você vai ter mais trackers externos, né, do que aquele ali. Então, realmente é importante aí, né, o pessoal aí que trabalha com essa parte aí, né, pense um pouco também sobre isso também, né, no layout. Em consideração, né, no custo também. Exatamente, né? Então, isso é importante. É importante, porque até para evitar gastos desnecessários. Uma outra coisa interessante também são as ruas, né? Você vê que esses trackers aqui, eles não estão no perímetro da planta, mas são considerados externos, né? Isso depende muito do tamanho aqui dessa rua, dessa via que pode ter numa usina, né? A gente considera aí mais ou menos 2 vezes o pitch, né? Ou 8 vezes a altura do tracker como um bom indicativo aí para considerar externo ou interno. Se for maior do que 2 vezes o pitch ou 8 vezes a altura, isso aqui é um número, não é um número exato, isso aqui é uma aproximação, né? Cada projeto pode ter valores diferentes. A gente pode considerar isso aqui como externo ou interno, depende muito disso, né? Para quem não sabe, o pitch é a distância entre fileiras do tracker, né? A distância entre fileiras do tracker. Bom, continuando aqui, então, uma outra parte, um fator aí também que a gente tem usado também, o estudo aerodinâmico diretamente aplicando no tracker, são a posição da fila motora, né? A gente tem colocado sempre, orientado os nossos clientes aí, né? Os nossos projetos sempre procuram colocar a fila motora virada para a posição do perímetro da planta, né? Sempre como o tracker, se você tem um tracker externo, né, a fila motora vai estar sempre virada para o perímetro da planta. Isso aí é uma coisa interessante, por quê? Porque você acaba diminuindo, você penaliza menos a questão do acionamento do tracker. Você vai ter um acionamento menor, né? Você vai ter um torque, né? Menor se você fizer isso. E com isso vai ter menos problemas de acionamento. Tem alguma explicação estrutural para poder ter essa fileira motor na parte externa? Sim, você vai ter aí no caso, a explicação estrutural que eu posso dar é o seguinte, você vai ter o torque, né, o torque gerado, porque assim, o que acontece? O vento, ele não é uniforme em todo o módulo. Você tem lá o módulo do seu tracker, né, e o vento ele não bate, digamos, uniformemente de forma em todo o tracker. Ele vai incidir mais num lado ou mais no outro lado, né? Isso aí não é uma coisa que a gente consegue controlar. O vento ele é incontrolável, vamos dizer assim, né? Ele é uma força da natureza, só que a gente tem mais ou menos ali uma estatística de como que vão ser quais são as piores condições que ele pode gerar. E aí, o que vai acontecer? Como ele tem essa diferença de um ponto ao outro do módulo que recebe o carregamento, ele vai gerar torções.
né? Essas torções são aplicadas nas vigas, né, que são aplicadas nas vigas e também vai dificultar o acionamento do seu motor, né? Então eu diria assim, o grande problema é o torque, né? O torque realmente é o que faz com que a gente tente colocar essa orientação, porque você consegue diminuir o torque que vai ser aplicado no motor e com isso você tem um ganho ali, você tem uma economia, né? Porque senão você teria que ter motores maiores, mais pesados, né, para fazer esse acionamento. Sim, então a fileira motor ela fica para fora, porque a gente tem o motor na fileira motor, sim, claro, né, que é um ponto fixo. Isso. Se tivesse a fileira irmã para fora, ela tem mais, porque o tracker ele é formado por vigas e estacas, né? Exatamente. Então entre a viga e a estaca ela tem, né, um mancal, né, que a gente chama de virola, mas então com a fileira irmã para o lado externo, ele acaba tendo mais mancais, né? Mais estrutura flexível até chegar no motor, que estaria na segunda fileira. Então, a gente invertendo isso, o caminho acaba ficando mais curto. Fica um caminho mais curto e tendo mais facilidade para fazer o giro, né, em evento de vento e conseguir ter uma melhor defesa com menor custo de energia de motor, né? Exatamente, Paulo. Exatamente essa é a questão principal, né? Você complementou bem. Então, você pode ter também trackers monofilas também, que ajudam também a conter essa questão, mas basicamente eu diria que a aplicação principal hoje, né, a gente acaba incidindo mais nessa questão, né, tanto na questão do layout geral, né, da sua usina, que faz com que você possa economizar bastante, né? Você vai ter aí trackers que vão ser mais leves, quanto na questão também da orientação aí, né, de acionamento e outros, né, requisitos aí que fazem parte do tracker, né? Então, ao fim, né, comeu a minha conclusão aqui? Não, acho que está aqui. Bom, acho que uma conclusão que a gente pode tirar disso aqui é o seguinte, né, estudo aerodinâmico é fundamental na otimização da estrutura. Então, o produto que você vai receber de um tracker otimizado com estudo aerodinâmico correto, vai ser um produto muito mais racionalizado, né? Ele vai estar um produto que você sabe que dificilmente você vai ter acidentes, né, que vão acontecer, vai ter muito menos risco, né, e vai ter aí uma estrutura melhor, que vai usar melhor os recursos que você vai ter, né? Com isso você vai poder ganhar dinheiro, vai poder ganhar recurso aí para investir em outras áreas, que são mais importantes, vamos dizer assim, né, entre aspas, né? Como, por exemplo, captar melhor a questão de energia solar, questão de backtracking e outras coisas que você vai poder investir mais, né? Então, eu diria que é fundamental, né, que haja um estudo aí otimizado do tracker, né, até para você ter esse ganho, né, de escala e ter esse ganho aí de uma estrutura otimizada. Você vai ter dimensões menores, né, você vai ter vigas menores, fundações menores, né, e vai ter um produto mais seguro, mais confiável, que você sabe que vai poder vencer lá o seu tempo de empreendimento, que você tem que recuperar o seu investimento mais rápido e com mais segurança, né? Então, eu acho que é uma boa conclusão aí para a gente, né, encerrar, né, essa questão aí dos estudos aerodinâmicos. Acho que... hoje o estudo aerodinâmico ele é uma corrida, né? É como se fosse um carro de Fórmula 1, né? As engenharias, né, de estrutura, né, para tracker estão correndo atrás de novas tecnologias, novas informações, né? Então hoje, sim, a STI ela está, né, na vanguarda desses estudos, a gente está bem avançado em relação a isso, né? Então para a gente conseguir, né, ter o menor custo-benefício e menores riscos também aí para a estrutura. Exato. Eu acho que é isso. Acho que está ok. Acho que a gente agradece a todo mundo. As dúvidas podem mandar para a gente aí pelo link aí, que a gente vai respondendo à medida do possível. Eu agradeço aí, né, a oportunidade, né, a presença de todos que assistiram. E acho que deu para todo mundo ter uma ideia aí dos estudos aerodinâmicos que a gente vem desenvolvendo aí na empresa, né? Bom, então é isso. Bom dia a todos. Obrigado. Obrigado.